Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes. Só vou pedir uma breve desculpa aí, porque eu tô um pouco gripado, né? Uma, uma gripe viral aí, então, né? Pode ser que esteja afetando um pouco. Bom, então obrigado mais uma vez, Sadon, por nos convidar, né, para mais esclarecimentos. A gente já colocou uma nota de esclarecimento, né, nas nossas redes sociais. Embora a AMA não precisasse se manifestar por algo que é pontual, né, e interno, porém aí para a comunidade, né, ficar sabendo, e comunidade que acompanha, né, e que luta com a gente pela causa, nada mais, né, do que justo, do que responsável estar aqui agora, né, fazendo prestando, né, esses esclarecimentos, tá? Só fazer uma correção, tá, Dalcira? A gente não perdeu três profissionais. Também não é uma crise, porque é algo pontual, né, que pode acontecer em equipe. Uma das profissionais ainda continua conosco, não pediu desligamento, tá? Então, são 2 profissionais, né, que já solicitaram aí, né, não fazer mais parte da equipe técnica do CRR 27, que não atende só Cachoeira, atende região também, mas que a gente já tomou o breve respaldo, né, então a gente as questões administrativas já foram todas pontuadas hoje, as questões legais, né, estão sendo tratadas, tá? Então aí. E tu, né, Dalcira, já me deu espaço aqui também, né, pra gente falar sobre quando a gente tinha começado o serviço lá na Ubra. Então tu nos acompanha, né, como a comunidade nos acompanha também nos últimos 2 anos e 4, 5 meses, né, que a gente tem de associação. E então o pessoal sabe, né, da nossa luta, sabe, né, do esforço que todas as famílias hoje que fazem parte da AMA, não só todas as famílias da AMA, mas da comunidade, né, que nos dá todo esse apoio, essa força, nossos parceiros, nossos voluntários, né, também, sabe, na nossa luta, né, no nosso esforço para que o serviço, né, que a AMA tenha um serviço digno, um serviço de qualidade e um serviço que ajude a desenvolver a cidade, né, que ajude Cachoeira a crescer no quesito conscientização, no quesito respeito. Infelizmente, né, aconteceu essa forma lamentável e antiética, né, de expor essa questão pontual de problemas interpessoais, né, que acabou fomentando aí, né, o compartilhamento em grupos, em redes sociais e em grupos de WhatsApp. Bom, nessa nota do funcionário desligado que pediu o desligamento, né, ele diz que foi solicitada à entidade administradora que tomasse providências para solucionar problemas enfrentados pela equipe técnica e nada foi feito. Que problemas seriam esses, presidente? Problemas com questões interpessoais mesmo, tá, Dalcira? Assim, quando a gente trabalha em uma equipe, quando a gente tem mais de 2, 3 pessoas, a gente já considera uma equipe, né, de profissionais. E no momento que tem um atrito, né, algo que aconteça ali na equipe, pode vir a acontecer relatos, né, que não são que todos não concordam, né, algumas questões, um ou outro não concorda e vem acontecendo, né, alguns atritos. Então, assim, mas são questões interpessoais, são conflitos internos, né, que não envolvem pessoas atendidas, nem posso, né, citar nenhum nome aqui também, não é, né, o meu dever estar citando nomes aqui, mas são conflitos interpessoais de equipe, tá? Então, a gente sempre trabalha, não só eu, né, porque a administração da AMA, a gente conta aí hoje com uma diretoria de 12 pessoas, né, junto com o conselho fiscal e suplente, e a gente resolve tudo entre diretoria, né? Então a gente se junta, a gente conversa, a gente marca a reunião, a gente coloca as questões e entre diretoria a gente verifica se aquelas questões são embasadas, né, realmente com relatos que trazem impacto para a comunidade, para a região que está sendo atendida ou não. Então no momento, né, que a gente considera que não há impacto para a comunidade,
a gente pode ter uma contrariedade aí, né, nesses conflitos interpessoais. Mas o que aconteceu foi isso, foi um conflito pontual e interpessoal. Isso, de alguma forma, vai prejudicar o trabalho que está sendo feito pela AMA no atendimento aos autistas? Não. Não vai prejudicar, porque o serviço hoje estava aberto pela tarde, né, o dia inteiro ali, mas principalmente ali pela tarde, com o profissional. A partir de segunda-feira a gente já vai estar também com a equipe completa, continuar com a equipe completa, né, então o serviço não vai ficar fechado. O que pode acontecer por ter tido essa movimentação de profissional, né, profissionais que se desligaram, é que a gente, né, fez aí precisou encaixar, né, fechar essa equipe novamente. Então, provavelmente a gente vai dando em contato, não eu, né, nem a AMA, mas a equipe, a nova equipe técnica, né, do serviço, com certeza vão estar entrando em contato com os atendidos, fazendo os reagendamentos, passando também, né, a questão de as que foram agendadas vão ser feitas, os atendimentos vão ser feitos também, claro, conforme, né, for reagendado, for reorganizada a agenda dos profissionais. Mas o serviço não vai ficar fechado, o serviço está funcionando normalmente. Presidente, por outro lado, essa questão de que poderia ser, a senhora acredita que poderia essa questão ser resolvida internamente, porque pode estar havendo, por outro lado, também alguma interferência política dentro da própria AMA? Dentro da AMA, não. O que a gente tem que entender que a AMA é a gestora, né? A AMA administra o projeto que é o Centro de Referência, né? O Centro de 107. A AMA e o Centro de Referência é a mesma coisa. A gente não pode fazer distinção, porque o proponente do serviço é a AMA, tá? E quando a gente fala em teor político, Dalcira, não é de hoje, tá? Como tu vem acompanhando, outros jornalistas e pessoal, né, que é mais apurado na mídia aí, não é de hoje que a gente vem enfrentando grupos de ódio contra a associação. E com todos os serviços e projetos e ações que a associação propõe à comunidade, tá? Então, só vou relatar aqui de novo. O nosso intuito é melhorar sempre. Então, a gente sempre está em busca do desenvolvimento. E já faz esse tempo aí que a gente tem a sensação que a gente tem grupos de ódio e quando há relatos assim, né, que nem eu te passei, que nem foi o relato dessa nota, isso vai para dentro do WhatsApp, isso vai para grupos de Facebook, né, roda aí, e essas pessoas que buscam sempre sujar o nome da AMA, politicamente, né, acaba tendo ali os seus resguardos, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu não estou na posição de presidente da AMA com intenção política. Nunca tive, nunca vou estar. E não estou. Hoje, falando de hoje, eu não estou. Então, assim, a gente não tem nenhum membro da Associação Ligada Política, até porque não pode, que isso é uma questão estatutária da AMA, não pode, então não vai acontecer porque não pode, conforme o estatuto. E politicamente, né, quando há esses atritos que vem tendo, né, há mais de 2 anos, esses atritos políticos com a causa, né, levando a causa, com interesse de grupos por politicagem, isso nem pode dizer que é política, politicagem, é política suja, quem é que sofre? Aquelas pessoas que não têm intenção política, porque isso é levado para o lado político. Então, eu só tenho a pedir para as pessoas, assim... Presidente, assim... desculpe interromper, mas eu preciso deixar muito claro um ponto. A senhora acredita que o que aconteceu nesse episódio especificamente, dentro da AMA, que suscitou nota de esclarecimento por parte da associação, por parte do profissional que está saindo, onde ele alega, inclusive, que não há qualquer problema pessoal entre os profissionais, mas sim a questão seria técnica, pelo pedido de afastamento de uma das profissionais que trabalha na AMA. Como assim? Desculpa, não entendi. O profissional que deixou a AMA, né, nessa troca de Sim. Né, de esclarecimentos em rede social, ele
ele diz que não houve problemas pessoais, que seriam problemas técnicos, forma de trabalhar, e por isso que foi pedida a substituição de uma profissional o que não foi atendido pela própria associação. Isso confere? O que a gente tem que levar em consideração é que a imposição de uma solicitação dessa, ela não pode ser resolvida em um dia. Então, no momento que tu solicita a substituição de um colega, por exemplo, e impõe, né, que a diretoria age dessa forma com um profissional sem escutá-lo, não é ético perante, né, a causa. Porque a gente tem que ver o que eu falo sempre, que impacto isso vai ter nos atendimentos. Então, assim, a gente teve um impacto, claro, mas hoje a gente já conseguiu resolver toda a questão administrativa hoje ainda. Porém, a gente não pode sofrer imposições, né? A gente tem que ter o diálogo, a gente tem que conversar com todos e chegar no melhor resultado possível. Tá certo. Presidente da AMA, Thalita Dias, obrigada por ter falado com a gente aqui no Conexão 99. A gente espera que toda essa crise, não sei se dá para chamar assim, né? Ela disse que não é uma crise, mas que toda essa situação não venha a prejudicar esse trabalho de acolhimento e também de tratamento dos nossos autistas, né? Porque é uma luta que a gente que acompanha há tanto tempo, essa luta das mães aqui em Cachoeira do Sul, né? Ela é árdua, né? Não foi? Ela continua sendo uma luta árdua e geralmente é preciso também, como eu sempre digo, minha avó diria, correr de vassoura os aproveitadores, principalmente alguns políticos que tentam se aproveitar da causa. Muito obrigada por ter falado com a gente. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.